Qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Podemos nos sentar? Prezadas religiosas, caríssimos irmãos e irmãs, hoje nosso Senhor, através da Sagrada Liturgia, vem falar-nos da mais importante de todas as virtudes, daquela da qual derivam todas as outras, a humildade. É a virtude mais importante. É a virtude contra primeiro atentou o demônio. O anjo infiel que quis fazer-se igual ou maior do que Deus. E que ouviu do glorioso São Miguel Arcanjo, cheio de glória, cheio de esplendor ele mesmo, mas humilde, reconhecendo ser menor do que Deus, gritou no céu aquele grande brado como que um hino de guerra: quem como Deus? Por isso meus amados irmãos, que hoje nós falamos da humildade. A exemplo de Cristo nosso Senhor, que quer nos ensinar, através da Sagrada Liturgia, a praticarmos essa virtude da qual derivam todas as outras. Mas, para que os senhores não se enganem, achando que o padre arroga para si mesmo a prática e a perfeição nessa virtude, eu procuro o amparo nas palavras e procuro me justificar com as palavras de São Francisco de Sales. Não me considero perfeito porque falo de perfeição, assim como não me considero um americano porque falo inglês. No entanto, acredito que conheço a linguagem da perfeição, da humildade, porque a aprendi com aqueles que a praticam com perfeição. Como Deus é bom, caríssimos irmãos e irmãs. Antes de nos pedir qualquer coisa, antes de nos preceituar qualquer coisa, antes de nos mandar praticarmos qualquer coisa, Ele nos dá primeiro o exemplo. Ele é quem o pratica em primeiro lugar. É Ele quem nos ensina. À medida de um pai que ensina os seus filhos a darem os primeiros passos, ou a andar de bicicleta, ou uma mãe que ensina a receita do bolo para sua filha pequena. Meus amados irmãos, como Deus é bom. Dizia o grande São João Maria Vianney, recebendo o seu viático. Como Deus é bom. Quando nós não conseguimos ir até Ele, Ele mesmo vem até nós. Como Deus é bom, caríssimos irmãos e irmãs. Ele é o primeiro a praticar a humildade. Sendo todo-poderoso, onipotente, criador de todas as coisas, do céu, da terra, das coisas visíveis e invisíveis, Ele fez-se presente no tempo, como um de nós. Tomou a nossa carne frágil e mortal, sendo Ele mesmo imortal, para se mostrar próximo de nós, para dar-nos o exemplo de humildade. Assim Ele o fez pobrezinho em Belém. Assim Ele o fez no alto da cruz, para ser levantado e atrair todos até si com a humildade. A prática da perfeita humildade. Ele ficou irreconhecível. Parecia mais, como cantam os salmos, um verme, não um homem. Praticando a humildade, o rebaixamento total de si mesmo, o escondimento total do seu poder, da sua onipotência, por causa do nosso amor, para nos perdoar. E mais ainda, aqui o temos totalmente escondido na sua divindade, escondido também na sua humanidade. Nosso Senhor no sacrário, que se coloca na condição, para nós aparente, de um pequeno pãozinho. Na sagrada mesa do altar, vai se fazer presente nas espécies de pão e vinho. Como Deus é bom. Como se faz pequeno por nosso amor, caríssimos irmãos. Como nós devemos também imitar a humildade desse Deus que nos ama e pede de nós a prática das virtudes, para que nós ocupemos o lugar que nos está preparado nesse divino banquete da parábola que Ele conta para nós no dia de hoje. Como Deus é bom. Assim, meus amados irmãos, Deus nosso Senhor nos mostra o que Ele espera de nós, o que Ele deseja de nós, a nossa santificação, através da prática das virtudes. Mas como santificarmos-nos,
caríssimos irmãos e irmãs, nós encontramos a resposta para essa pergunta também nos Santos Evangelhos. Uma vez perguntado por um jovem de boa vontade, nosso Senhor escutou dele a seguinte questão: Senhor, o que eu preciso para me santificar, para ganhar a vida eterna? E nosso Senhor respondeu para ele: cumpre os mandamentos. Mas se queres ser perfeito, vem e me segue. Cumprir os mandamentos e seguir a nosso Senhor com alegria. Nisso consiste a nossa santificação, disso depende a nossa salvação. Quando nós cumprimos os mandamentos, caríssimos irmãos e irmãs, nós, por exemplo, nos fazemos diferentes dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, escutaram o sussurro de Satanás e, imaginando que podiam fazer-se eles mesmos como deuses, desobedeceram. Não praticaram a virtude, se ensoberbeceram, quiseram fazer-se iguais a Deus. Julgaram que podiam escolher eles mesmos para si aquilo que era bom ou mal, ou ditar eles mesmos para si e para os outros aquilo que era bom e mal. E nós, meus amados irmãos, se escolhemos o pecado e todas as vezes que o fazemos, nós também escolhemos para nós mesmos, queremos ditar para nós mesmos aquilo que é bom e aquilo que é mal, nos fazendo como nossos próprios deuses. Meus amados irmãos, não caiamos nesse sussurro maligno do demônio que quer perder as nossas almas. Sejamos como o glorioso São Miguel e digamos todas as nossas tentações. Quem como Deus? A todo sussurro maligno do demônio, digamos: quem como Deus? E assim, meus amados irmãos, nós nos faremos diferentes do demônio, diferentes dos nossos primeiros pais que caíram nas suas armadilhas. Porque nós, constantemente, nós não escutamos a boa nova do Evangelho que nos é pregada. Mas nós escutamos a esse sussurro maligno, essa péssima velha mentira de Satanás, que cai tão bem aos nossos ouvidos, porque nós queremos satisfazer as nossas próprias vontades. Nós queremos nos fazer iguais a Deus, outros deuses, deuses para nós mesmos. Mas não foram só Adão e Eva a caírem nesse terrível engano. Também o povo de Israel, constantemente, um povo escolhido, acumulado de tantas graças, de tantos favores, constantemente desprezava a Deus, o povo de Israel, escolhendo para si mesmos aquilo que era bom ou mal, não escutando os preceitos de Deus. E aí que Deus Todo-Poderoso, querendo tirá-los da escravidão do Egito, suscita Moisés. Um Deus Todo-Poderoso podia fazer tudo por ele mesmo, mas suscita Moisés, uma pobre ferramenta, um próprio instrumento seu, um pequeno instrumento seu. A Sagrada Escritura vai até mesmo sugerir que Moisés, humilde que era gago. Era um instrumento tão pobre, mas com o qual Deus Todo-Poderoso quis fazer grandes coisas. Ele age na humildade para exaltar o seu poder, também nas nossas vidas. Moisés, que devia liderar o povo, por que gago? Porque um povo de cerviz dura, um povo que era lento para escutar, precisava de alguém lento para falar. Um povo que era gago nos ouvidos, precisava de alguém gago na língua. E assim, meus amados irmãos, escutaram vez após outra Moisés repetir os sagrados mandamentos da lei de Deus. Assim também nós escutamos constantemente dos preceitos da lei de Deus, aquelas balizas que nos conduzem a encontrarmos a nossa vaga no céu, o lugar que nos está preparado nesse divino banquete que nosso Senhor nos convida, caríssimos irmãos e irmãs. E vez após outra nós escutamos na Sagrada Escritura, vez após outra nós vemos nesse mundo imerso em pecado aqueles que se ensoberbecem, aqueles que se julgam tais ou iguais a Deus, que se reduzem cada vez mais através do pecado à condição de feras, à condição animal, a condição cada vez mais rebaixada da humanidade, imersa em pecado, imersa em imoralidade. Não cedamos, meus amados irmãos, a esse sussurro satânico que aos nossos ouvidos quer dizer que nós podemos ser
como deuses. Não. Muito melhor ainda, sigamos o exemplo dos santos. Já citamos o glorioso São Miguel, de quem nós celebraremos a festa amanhã, mas podemos citar também a maior dentre todas as criaturas do próprio Deus, a Santíssima Virgem Maria. Dizem os santos que ela, pela sua pureza, agradou a Deus, mas foi pela sua humildade que ela mereceu ser mãe de Deus, que ela foi a predileta de Deus. E ela mesma canta no seu hino o Magnificat e canta para nós: Deus derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Ele olhou para a pequenez de sua serva, e por isso, desde agora, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. A humilíssima Virgem Maria nos ensina a praticarmos a humildade. Que nós sigamos nesse caminho da perfeição, praticando-a, perdoando aqueles a quem nos tem ofendido, como Deus Todo-Poderoso nos perdoa constantemente. Não sejamos soberbos nas nossas vidas. Não sejamos soberbos com o nosso próximo. Saibamos perdoar, como Deus Nosso Senhor nos perdoa. Saibamos atingir a baixeza que nós temos, a pequenez que nós temos. Termos consciência da nossa pequenez, para que nós nos coloquemos a serviço do próximo, da salvação dos nossos irmãos. Meus amados irmãos, não nos condenemos, achando que nós temos alguma coisa ou somos alguma coisa. Tudo que nós temos, diz para nós São Paulo, nós recebemos do alto. E para isso, para que sirva de melhor reflexão para nós, como o nosso Senhor também gostava de ensinar através de historinhas, uma historinha, o sábio e o barqueiro. Certa vez, um sábio, precisando viajar a terras distantes, precisou do auxílio de um simples barqueiro para atravessar um caudaloso rio. E no meio da viagem, o sábio, dirigindo-se para aquele simples barqueiro, pergunta para ele: meu senhor, me conta das coisas que o senhor sabe. O barqueiro, muito humildemente, retornou para ele: olha, eu sei nadar e remar. E o grande sábio, um filósofo, perguntou para ele: mas você não conhece de filosofia? Você não conhece, talvez, de astronomia? E quanto à gramática? E ele, a cada uma dessas perguntas, retornava: não sei, eu sei remar e sei nadar. E com um ar de soberba, aquele sábio, grande filósofo, retornou para o barqueiro: meu amigo, mas se você passou a sua vida toda assim, você perdeu metade dela, sem conhecer nada. Grande era a soberba daquele sábio. Acontece que, no meio da conversa, eles se chocaram com uma grande pedra e naufragaram. Rapidamente, o barqueiro começou a nadar e logo chegou à margem. Mas dali, da margem, ele notou que o sábio se afogava. E ele, num grito, perguntou para o sábio, para o filósofo: meu bom homem, o senhor não sabe nadar? E o homem desesperado respondeu: não sei. Não sabe? Pois então assim o senhor perdeu a sua vida inteira. Meus amados irmãos, que nós não percamos também a nossa vida com a nossa soberba, que nós não naufraguemos na soberba dos nossos pecados, mas escutemos de Deus no fim de nossas vidas, se praticarmos a virtude, esse santo convite que nosso Senhor nos fará no banquete eterno, nessa festa de casamento que nos está preparada no céu. Amigos, vem mais para cima. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos prepare lá um lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.